Essa é a aula 7. Nela, nós vamos pensar duas questões. Como a cultura produz tantas regularidades observáveis, e essa vai ser a nossa reflexão na primeira parte da aula, e na segunda parte da aula nós vamos pensar o desafio em relação às resistências à mudança. Nós terminamos a aula passada discutindo as questões de poder. Nós discutimos o que seria liderança dentro das organizações, mas terminamos esse tema ainda bastante aberto. Eu queria retomar com vocês aquela questão da Hannah Arendt, quando ela fala do poder menos como dominação e coerção e mais como a capacidade humana de criar consenso dentro de uma situação ordenada. Então, a Hannah Arendt diz: o poder é primeiramente relativo a essa capacidade humana de construir consenso sobre como as coisas devem ser feitas e como as coisas devem ser reguladas. E a questão da dominação, a questão do controle do outro, do controle do comportamento, é uma questão periférica. Não está no núcleo, não é uma questão central do fenômeno do poder. Isso nos ajuda de muitas maneiras a começar a discussão de hoje, que é como nós podemos explicar as regularidades observáveis nas culturas. Essas coisas estão intimamente conectadas. Para criar uma determinada forma de percepção de como nós devemos ordenar a sociedade, na realidade, as pessoas vão acionar suas formas de percepção da realidade. Seu entendimento sobre o ser humano é bom ou é ruim? É oportunista ou é colaborativo? E para criar e fixar essas percepções, há toda uma interação histórica dentro de um contexto evolutivo que dá um lastro de verdade a essas percepções. Então, se nós estamos num país como o Brasil, com esquema Casagrande-Senzala até a virada do século XIX para o século XX, em que as relações de trabalho tinham um cunho extremamente violento e autoritário, o que acaba acontecendo é que ao longo do século XX, nós vamos estar ainda dialogando com esse passado. As relações entre capital e trabalho são tensas. A elite tenta obrigar a patuleia a agir de acordo com seus melhores interesses. A base da sociedade não se vê representada por essa elite, então tenta evadir a essas regras. E você trabalha muito com comando, controle e monitoramento para garantir o fluxo das relações. É claro que isso é uma caricatura, é uma super simplificação, mas o que nós vamos perceber ao longo da história recente é muito uma situação tensa de conflito entre capital e trabalho, que se acirra durante o período da Guerra Fria, se acirra com a percepção de que é possível ter levantes operários, ter o crescimento do comunismo na América Latina. Se falava muito do risco do efeito dominó com o comunismo em Cuba, como é que isso rebateria sobre o resto da América Latina. Uma América Latina muito maltratada durante o processo colonial, durante a República Velha, durante esse passado, que faz então com que se recrudesçam muitas vezes relações autoritárias. Então, quando nós olhamos hoje para a distância do topo e da base, isso não é só produto de valores, como a literatura anglo-saxã parece entender, mas é fruto de uma percepção crivada de realidade. Existe uma realidade que coloca restrições ao meu imaginário cultural. Então, quando nós olhamos para a literatura de modo geral de cultura organizacional, que tende a olhar para a cultura como valores e crenças, e nós olhamos para a nossa sociedade de uma forma muito específica,
nós vamos perceber aqui uma dissociação entre essas questões. Quer dizer, nós temos valores autoritários, nós desejamos que essa sociedade seja autoritária, nós achamos que a alta distância de poder é legal, nós achamos que a baixa confiança é legal. Não, nós não achamos. Existe uma dissociação entre a realidade tal qual nós verificamos e vivemos e os nossos valores. E a realidade concreta que a gente vive não é reflexo, não é produto desses valores. Essa é uma questão para a gente discutir aqui. Quando a gente olha, então, para as regularidades observáveis, elas têm outra natureza que não é essa dos valores filosoficamente pensados como os ideais para uma dada sociedade. E é um pouco isso que eu queria problematizar com vocês. Então, eu queria contar a história daquele trabalho de consultoria que eu falei para vocês, que está no livro Criando o Hábito da Excelência, saiu em 2004, e que se mantém atual. Alguns alunos que trabalham nessa empresa replicaram esse modelo, embora tenham se passado 11 anos de discussão do politicamente correto, da valorização da expressão da base, a realidade continua razoavelmente inalterada. E isso se dá por uma dificuldade muito grande de nós nos organizarmos para viver de acordo com os nossos valores. E não porque os nossos valores nos colocam nessa posição. Essa inversão de lógica, ela é importante para a gente poder dar conta de fato dos problemas do desenvolvimento, sem levar em conta uma percepção anglo-saxã que de muitas maneiras é messiânica. A literatura anglo-saxã de valores parece entender que a indoutrinação de valores corretos transformaria a realidade social. Quando a nossa observação a partir da realidade que a gente vive não é essa. Então, o interessante seria a gente olhar o que mantém as culturas organizacionais e nacionais numa determinada situação e como a gente pode, então, pensar a gestão da mudança, o aprimoramento dos modelos de gestão a partir do dado empírico concreto, a partir da observação concreta que a gente faz da realidade. Por outro lado, é verdade também que quando a gente faz análise antropológica de uma determinada cultura, nós tendemos a dizer que aquela cultura pode ser explicada em termos de determinados valores. E aqui tem uma questão importante. Não é o valor que causa aquela organização, mas aquela organização pode ser parcialmente explicada por valores. Em que sentido isso? Vocês lembram daquele exemplo do garfo no Brasil e a dificuldade de comer com garfo? Como é que aquilo se estabelece? Vocês lembram dessa historinha? Ou preciso, recontar? Quer dizer, se eu quiser mudar de comer com garfo para comer com palito japonês, teoricamente eu estou mudando só uma pequena ferramenta, que não entraria em choque com nenhum valor cultural. Eu tenho valores de etiqueta, de higiene, então comer com a mão para mim é um problema, mas comer com palito japonês ou com garfo não é. Só que, como nós discutimos naquele exemplo, para comer com palito, eu tenho que cozinhar de forma a poder pegar a comida com palito. Para poder cozinhar de forma a pegar a comida com palito, como os asiáticos fazem, eu preciso de técnicas culinárias diferentes das que eu tenho. Eu preciso de diferentes implementos na minha cozinha. Eu preciso de saberes que eu não tenho. Então, a forma como eu cozinho, ela é mais um conjunto de saberes e práticas sociais articuladas num duradouro conjunto de relações ao longo dos anos. Conhecimentos tácitos que vão sendo transmitidos no olha como eu faço, usa essa panela para isso, usa esse tipo de panela para isso, corta o alimento dessa forma na tábua, práticas que vão sendo expressas e que na hora que a gente vai fazer uma análise, eu posso olhar e dizer, tá, as pessoas comem assim porque tem valores em relação à educação, valores em relação à etiqueta, que colocam essas práticas no lugar. Pierre Bourdieu diz, se a gente olha para isso,
e confunde o valor com a cultura, nós estamos fazendo a mesma coisa que nós estaríamos fazendo se um geógrafo tentasse fazer um mapa do Rio de Janeiro e nós confundíssemos um mapa com território. O recurso antropológico de olhar para os valores, ele é uma abstração da prática, assim como o mapa é uma abstração em relação ao território. E é essa questão que a gente precisa endereçar aqui para entender por que cultura organizacional não se transforma em doutrinação de valores ou com o cultivo de determinados valores. E aí eu gostaria de colocar para vocês aqui, para a gente completar a discussão da aula passada, o conceito de poder do Giddens. Giddens diz, num livro chamado Estado, Nação e a Violência, que poder é acesso aos recursos materiais e políticos para fazer diferença ao nível da atividade humana concreta. Então, eu vou repetir isso. Poder é acesso aos recursos materiais e políticos para causar diferença ao nível da atividade humana concreta. Se a base não tem acesso a esses recursos, ela não consegue alterar a realidade humana concreta. E essa é uma questão interessante, porque quando nós olhamos para os estudos dos neo-institucionalistas ou dos economistas, quando eles falam das instituições, eles falam das regras e dos mecanismos de enforcement dessas regras, os mecanismos de reforço. Então, eles reconhecem que o poder é fundamental para manter o sistema social ordenado de acordo com um determinado conjunto de regras. Eles admitem a importância do Estado para fazer isso, né? Então, se eu quero ter regras a respeito da propriedade, eu preciso discutir essas regras, formular essas regras e ter uma polícia, um judiciário que garanta o direito a esse acesso de propriedade, senão eu não tenho o mercado funcionando. Então, há o reconhecimento da importância do poder e dos mecanismos de reforço e das instituições que mantêm a sociedade agindo de acordo com as regras na formulação de propostas de política econômica, de desenvolvimento, mas não há nessas mesmas teorias o entendimento de que estes mesmos mecanismos de reforço existem em sociedades que não são abertas para o mercado, existem nas sociedades tradicionais. Então, em termos antropológicos, a gente diria o seguinte: se uma mulher que está num sistema de castas em que o marido pode bater e matar ela, decidir, por exemplo, que ela quer ser uma feminista liberal, ela vai levar uma surra. Ela vai ser presa, alguma coisa vai acontecer com ela. Então, em primeiro lugar, se ela foi criada naquele sistema, ela pensa de acordo com aquelas categorias de pensamento, então essa ideia não ocorre a ela naturalmente. E se ela, por acaso, tiver tido acesso a essas ideias e quiser viver de acordo com esses ideais numa sociedade tradicional, o que pode acontecer é que ela vai ser punida pelos parâmetros daquela sociedade por esse comportamento desviante. Então, em antropologia, quando a gente fala desse indivíduo que tem valores diferentes da sua cultura, que não aceita a sua cultura, se cria em antropologia uma categoria de análise que se chama do renunciante, que é aquele cara que aceita o ônus de viver apartado do sistema social. O que nos traz aqui uma questão, tá? Quando eu penso em gestão da mudança e eu quero a transformação do sistema social, como é que eu posso pensar nisso? Como é que eu então posso pensar essa mudança de cultura? Porque um indivíduo que foi criado num latifúndio nordestino, ele sabe o seguinte: ele não tem acesso à propriedade, então ele depende da terra arrendada pelo senhor local para poder cultivar aquela propriedade dele. Se ele desrespeitar as regras de convivência ou os padrões culturais de lealdade pessoal em troca de proteção, ele pode ser expulso daquela terra.
e ele não tem nenhum recurso para garantir a sobrevivência dele ou da sua família nessa posição de renunciante, a não ser que ele pegue um pau de arara e venha para a região sudeste, não agora, não, o Nordeste se desenvolveu muito, mas na década de 70 era muito isso. Se eu quero sair do jugo daquelas relações, eu tinha que sair daquele sistema, porque a partir de baixo eu não consigo transformar o sistema. Essa é uma questão importante para a gente pensar sobre a manutenção dos sistemas de alta distância de poder. É claro que os imigrantes, quando chegaram aqui, de muitas maneiras, não se ajustaram exatamente àqueles comportamentos dos latifundiários brasileiros, mas houve muito sofrimento, violência, perseguição até que esse processo tivesse sido razoavelmente amenizado. Como é que a gente pensa, então, mudança de cultura? Essa é uma questão para a gente colocar aqui. Vocês lembram do exemplo da empresa aérea que eu dei? A administração central queria fazer o spin-off da área de manutenção, queria fazer um novo negócio com isso, as competências técnicas estavam presentes, se pensou e se planejou esse tipo de ação, mas como todo o processo foi implantado sem falar com a base, mesmo que a base quisesse, mesmo que a base tivesse um entendimento de excelência em manutenção, não haviam as possibilidades práticas concretas para de fato fazer aquilo. Não é verdade? Vocês lembram do exemplo? O cara deveria trabalhar com excelência em manutenção, mas o sistema foi implantado com uma consultoria que não falou com a base, dimensionou a equipe para pousos regulares no chão de aeroporto, uma equipe com 8 pessoas para cada avião quando pousasse. Como os aviões atrasam muito, tinha vezes que não tinha avião nenhum no pátio, tinha vezes que tinha 3, você tinha que pegar uma equipe de 8, dividir por 3 aviões, sem as ferramentas adequadas para 3 equipes separadas, e eles não conseguiam fazer os concertos adequados. Como é que eu posso transformar essa empresa numa empresa que de fato entrega excelência em manutenção? Como é que eu posso fazer para de fato poder afirmar que essa empresa é uma empresa com uma cultura de excelência? Se eu não aumento a autonomia da base, eu não consigo fazer esse movimento. E aumentar a autonomia da base significa planejar o acesso aos recursos materiais e políticos para, de fato, realizar o ajuste entre a tarefa prescrita e a tarefa real, de modo a poder trabalhar de acordo com o valor de excelência máxima em manutenção. Faz sentido para vocês isso? Então, gente, quando a gente pensa cultura organizacional, olhar para a cultura como valores e crenças é um recurso simplificador bastante perigoso e que, de fato, não tem nenhuma efetividade prática, porque o entendimento de cultura que está por trás desse conceito, ele não é um entendimento de cultura sistêmico o suficiente para dar conta do volume de variáveis que interagem aqui por trás. Então, como as culturas anglo-saxãs tinham menor distância de poder ao longo do tempo, e como essa menor distância de poder dava maior poder de voz para a base e maior poder de resistência, o que acaba acontecendo é que nestes países, nestas condições específicas, se as pessoas conseguirem dialogar para trabalhar de acordo com determinados valores, a distribuição do poder é mais igual. Mas quando a gente olha para sociedades muito mais autoritárias como a nossa, em que você tem muito comportamento oportunista e sequestro das estruturas das empresas públicas e privadas por parte de uma elite, que é típico de países com um desenvolvimento institucional mais complicado como o nosso, com o desenvolvimento institucional de uma colônia de exploração, o que acaba acontecendo é que eu posso fazer campanha de valor à vontade para a base, que eu não vou conseguir orquestrar essa mudança. E aí entra aqui para vocês a questão, o que é o poder e liderança dentro desse contexto? Como é que nós podemos pensar gestão da mudança
com essas variáveis em questão. E aí eu estou colocando, de fato, a pergunta para vocês. O que vocês acham? Então, eu dei aquele exemplo da empresa aérea, com a base, com recursos totalmente inadequados para fazer a manutenção de excelência máxima. E coloquei para vocês a pergunta, não adianta fazer campanha de valores ou tentar endoutriná-los a respeito de valores, porque eles não têm acesso aos recursos materiais e políticos para, de fato, fazer a diferença. O que seriam os recursos políticos? A capacidade de colocar essa questão em pauta, a capacidade de ter a liderança ouvindo e levando em consideração os seus saberes e a sua percepção da realidade, a capacidade de fato, endereçar problemas de uma forma consistente. E, sem isso, eles não têm acesso aos recursos materiais para corrigir o tamanho da equipe, a adequação das ferramentas aos desafios concretos que a realidade coloca. Então, nessa situação, eu posso falar de valor à vontade, da importância da motivação, do engajamento, do compromisso, do comprometimento, que esse indivíduo, por mais que ele queira, ele não consegue entregar isso na ponta. A situação, eu acho que tende a se agravar quando as pessoas percebem que o discurso dos valores não condiz com o que vem sendo praticado. Então, ele já vem aquele processo com uma certa descrença. Mesmo tendo os recursos materiais, eles não compram, digamos assim, a ideia que está sendo vendida, porque não acreditam que aquelas pessoas da cúpula ou gerência acreditam realmente naquilo ali. Eu vejo essa questão. Aqui no Brasil acontece muito, exatamente nessa linha que você está indo, antes de começar, a pessoa nem abriu a boca, já não acredita que vai dar certo, né? É assim como também você começou a falar também numa outra aula, que era, às vezes a pessoa, digamos, a pessoa da cúpula não está fazendo nada, mas quem está embaixo já está pensando, se está lá em cima, sei lá, está roubando, está metendo uma corrupta, alguma coisa está acontecendo, nada está acontecendo. Então, né, uma certa teoria da conspiração, talvez de tanto apanhar, aí você já fica muito armado, né? Então, às vezes eu vejo muito isso acontecendo. Antes de você propor qualquer coisa, as pessoas já não acreditam. É como se fosse uma caça. Já ficou tão cristalizado que ele desconstruir aquela imagem negativa ou enviesada que as pessoas têm, né? Porque pode ser realmente que a cúpula queira mudar, que eles realmente estejam pensando no futuro da empresa e vamos nos comprometer, mas as pessoas não acreditam mais, perderam crédito. Então, como que você desconstrói essa imagem negativa e recomeça, né? Porque é um novo recomeço. Então, essa é uma questão curiosa para a gente pensar a questão das regularidades. Porque a distância de poder ela é mantida, inclusive, por esse tipo de fenômeno. As pessoas podem ter os valores corretos, mas se abaixa a confiança e a baixa comunicação, e a comunicação é de baixa qualidade, é uma comunicação de alto contexto, quer dizer, eu estou prestando mais atenção nas relações políticas do que na qualidade da informação. Eu não digo toda a verdade porque eu não sei como é que o outro vai receber e tratar aquilo, e aquilo pode aumentar o risco para mim. Então eu só coloco na mesa a informação que eu acho que é da minha vantagem num jogo de alianças, numa sala de reunião. Eu acabo tendo informação de baixa qualidade, eu acabo tendo baixa propensão ao conflito, porque se eu tenho baixa confiança, eu não sou louca de comprar briga, né? Então, se eu não confio, eu não compro briga. E muitas vezes eu preciso bater num ponto para que, de fato, haja o conflito positivo, o conflito de ideias, o conflito sobre alternativas viáveis. Isso favoreceria a gestão do conhecimento. Se eu tenho baixa confiança, eu não vou fazer isso. Então, eu queria contar aqui para vocês a historinha de como é que a gente pode mudar isso e qual foi a experiência que está relatada lá no Criando o Hábito da Excelência. Nós passamos uma pesquisa quant na empresa para tentar entender, num nível de prioridade, o que as pessoas achavam que era mais importante. Então, nós demos vários fatores numa lista e as pessoas tinham que numerar de acordo com a prioridade. Em todos os níveis da organização, segurança, saúde e meio ambiente veio como prioridade número 1. Aí veio produtividade como valor número 2, já como qualidade técnica, como as tarefas eram
executadas número 3 e as pessoas hierarquizavam. Legal. Saúde, segurança e meio ambiente era o valor número 1. Pergunta que não quer calar, por que os acidentes aconteciam? Se isso era um valor e era um valor claramente compartilhado, por que os acidentes aconteciam? Aí nós fomos fazer as entrevistas e aí eu ia lá e perguntava, Giovana, por que o acidente aconteceu? Aí a Giovana dizia, porque os procedimentos estavam desatualizados. Thales, por que o acidente aconteceu? Porque os procedimentos estavam desatualizados. Vitor, por que o acidente aconteceu? Na 20ª vez, eu perguntei, mas por que os procedimentos estavam desatualizados? E as pessoas responderam, porque a empresa não atualizou. Aí você pergunta, mas espera aí, a empresa é quem, cara pálida? Não é isso? Uma entidade mística, uma entidade mágica, um CNPJ, que teoricamente deveria ser capaz de agir quando seres humanos concretos não o fazem. E aí entra a pergunta, por que as pessoas delegavam para este nada? Essa é uma pergunta bastante relevante. Quando a gente foi, então, endereçar a questão de uma maneira concreta, nós mostramos o custo dos acidentes, nós mostramos o que aconteceu com as empresas de marcas famosas e conhecidas que tiveram grandes acidentes, como, por exemplo, o acidente da British Petroleum, que jogou o preço das ações lá embaixo. E a gente dizia, olha, é do interesse real, concreto da organização zelar para que acidentes não aconteçam. Porque as perdas com acidente e os riscos decorrentes do acidente são muito maiores do que qualquer possibilidade de economia que a gente faça não parando a produção no momento de risco. Discutiu-se isso, discutiu-se o valor da marca e aí finalmente os operários começaram a pensar, bom, tá bom, então pode ser verdade que a empresa de fato queira uma cultura de zero acidente. É lógico, passou a ser lógico para eles. Porque até então não era dentro da cultura brasileira, o que parece? A empresa está se lixando para a vida e para o bem-estar do empregado, e isso é discurso para inglês ver. Então, eu não posso acreditar nisso porque essas não são as regras de fato. A partir do momento que eles entenderam que, de fato, fazia sentido como estratégia de negócio que a saúde e segurança tivesse em questão, a gente parou para discutir, tá? Então, por que a gente está com tanta dificuldade para agir de acordo com os valores de saúde e segurança? E aí as pessoas disseram, porque você teria que parar o seu trabalho para poder apontar um erro num sistema que é razoavelmente burocrático. Então, eu tenho que parar, eu tenho que abrir o computador, mas eu estou lá no meio do campo, o computador está lá longe, eu teria que parar, eu teria que ir lá preencher um monte de formulário que eu não tenho muita certeza de como preencher, porque o treinamento foi muito rápido. E eu, na realidade, fico na dúvida se alguma coisa de fato vai ser feita a respeito disso. Agora, eu sei que eu tenho uma rotina operacional para cumprir aqui, que eu preciso cumprir, eu tenho dúvidas sobre a utilidade desse apontamento de questões. Na realidade, essa dúvida não é tão estapafúrdia, porque quando algumas empresas começaram a atrelar remuneração variável aos operários indicarem fatores de risco, risco iminente e tudo isso, em algumas empresas, em um período de um mês, aparecia 4, 5 mil relatos de condição insegura, quase acidente, e as empresas não tinham como tratar esse volume que apareceu de uma única vez. Então, essas são questões que vão ficando atrás da nossa cabeça aqui na hora que a gente pensa nisso, tá? Então, tinha um volume de condição insegura e quase acidente apontado que não dava para ser tratado, porque o volume foi rápido demais. Não se tinha um plano de ação para hierarquizar isso de maneira adequada. E o operário, na verdade, achava que o compromisso e o comprometimento com aquilo era pequeno e não acreditava que fazia sentido sair da sua operação para ir para essa ação. Aparentemente, então, era uma questão de melhorar a comunicação e estruturar um processo de tratamento por gravidade dessas condições inseguras.
ou discutir com os operários que, de fato, ninguém esperava um volume tão grande e que era necessário agora um esforço de todos para hierarquizar essas prioridades e, de fato, colocar aquele valor em prática. Mas essa conversa não acontecia, porque como a gente tem esse histórico de distância de poder, os gestores que viam aqueles 4, 5 mil relatos de quase acidentes ficavam paralisados pelo volume e achavam que a solução tinha que sair do nível gerencial para baixo. O operário não deveria estar envolvido naquilo. Era tarefa da engenharia e dos gestores dar conta daquele volume. Os operários poderiam ter sido envolvidos no processo de hierarquização e como é que a gente, de fato, endereça o problema. Mas a inteligência precisa estar concentrada em cima em países autoritários, senão a gente acha que não está fazendo o nosso trabalho. Mas tinham outras coisas envolvidas. Nós fomos conversar com os operários e dizer, peraí, mas esses procedimentos poderiam estar sendo melhor aprimorados. E os operários disseram, pô, mas não tem tempo. Dentro da nossa rotina operacional, não tem tempo para fazer isso, para discutir essas hierarquias, para, de fato, endereçar o problema de frente, porque tem um monte de coisas que a gente tem que fazer e isso briga pelas agendas. Aí você fala, mas peraí, teoricamente não pode faltar tempo para aquilo que é a prioridade número 1, senão ela não é a prioridade número 1. Então, tinha uma resistência dos operários a, de fato, sentar e endereçar essa questão de frente. E aí a gente foi tentar entender o que estava por trás disso. E o que a gente descobriu ali? Em primeiro lugar, que ao longo do tempo, os operários meio criaram subespecializações nas suas áreas. Então, você tinha lacuna de formação técnica nos operários que fazia com que eles dividissem as tarefas de acordo com quem era bom em quê. Então, tinha um cara que era bom em válvula, o outro que era bom em não sei o quê, eles meio dividiam aquilo com uma certa ineficiência nesses acordos tácitos. E eles diziam, pô, tem muito pouca gente que conhece tecnicamente toda a função, por exemplo, toda a parte de manutenção elétrica de uma planta, para que a gente, de fato, possa sentar e dividir tarefas com maior racionalidade, porque existe um problema de desnível entre as equipes. Então, tem pessoas que só sabem fazer determinadas coisas e a equipe meio protege eles naqueles lugares. Legal, mas se segurança é um valor, a gente precisa, então, parar de fazer isso. Aí os operários disseram, tá, mas para fazer isso, a gente vai precisar fazer treinamento para nivelar essa equipe, porque o pessoal dividiu isso lá atrás, desse jeito, e hoje a gente tem essa situação de desnivelamento, mas a gente precisaria nivelar. Mas a gente precisaria nivelar transferindo competências que está dentro da própria equipe. Mas não dá tempo de fazer isso se você está numa indústria de petróleo ou petroquímica que os operários estão muito longe um dos outros durante a atividade de trabalho, não dava para fazer o treinamento durante a jornada de trabalho. E aí eles disseram, tá, e a empresa proibiu hora extra. Aí você fala, mas espera aí, aqui nesse caso não seria hora extra, seria investimento em treinamento. Investimento em treinamento está proibido? Não. Mas se quem vai dar o treinamento é um operário, quem vai receber é um operário, isso significa que a gente teria que receber hora extra. Caramba, não dá para nomear isso de investimento? Não, mas é que está proibido. Não daria para negociar isso, que é a forma mais barata de treinar e resolver o problema? Não, o gerente não vai aceitar. Aí entra a questão da falsa crença. Tem certeza que o gerente não vai aceitar? Aí chamamos o gerente e dissemos, olha, as pessoas estão dizendo que para que elas possam parar, se reunir, rever padrão e procedimento, manter isso atualizado, elas teriam que aumentar a eficiência na realização da rotina diária. Mas existem ineficiências aqui porque há um problema de nivelamento de competências. Então, eles gostariam de poder nivelar essas competências para dar mais celeridade ao processo e agir. Aí eles disseram, quem que vai dizer para o gerente quem aqui é incompetente? Aí você volta para a questão da desconfiança. Não, eu não vou, ninguém da nossa equipe vai passar esse recibo. Diga, Eduardo. No âmbito operacional. No âmbito de operações.
E aí começa a aparecer outras questões relativas à baixa confiança. As pessoas chegam e dizem o seguinte: nas operações de turno no passado, antes da tecnologia de LDCD, antes SDCD, as telas de cristal líquido, automação de processos, chegou a ter 26 operários no trabalho de turno. Com a entrada das novas tecnologias, foi reduzindo o tamanho dos turnos e, na realidade, o discurso de saúde e segurança pode ser uma maneira de aumentar a eficiência da equipe para reduzir ainda mais. Como é que a gente não sabe se a intenção de fundo não é reduzir ainda mais? Aí começou a pegar a situação. Como é que você garante que a intenção não é essa? Outras coisas que estavam por trás dessa aparente resistência. Nesse mesmo momento, a empresa estava querendo implantar um modelo de gestão por competências, habilidades e atitudes, o famoso chá. E se achava que para ser supervisor não precisava ser o melhor tecnicamente, numa cultura fortemente tecnocrática. Se dizia, não, o supervisor precisa ter habilidades gerenciais, ele não precisa ser o melhor tecnicamente. O melhor tecnicamente pode ser o operador mais sênior que está operando um painel nessa indústria, ele não precisa necessariamente ser o supervisor. O supervisor, então, é o primeiro degrau da liderança, porque historicamente o supervisor era o nível mais alto da carreira operária. Com essa mudança, o que isso significava? Que a carreira de supervisor passava a ser o nível mais baixo da carreira gerencial, ele já era um gestor. E ele seria promovido muito mais por habilidades gerenciais do que por habilidades técnicas. Aí a gente encontrou uma resistência pesada. Eu estava nessa indústria, turno da 0 hora, começa meia-noite, tô lá muito bem, é macabro, uma indústria químico-petroquímica, uma de petróleo à meia-noite, é macabro, uma quantidade de tubulações gigantes, uma escuridão enorme, você não vê ninguém entre uma área e outra, você vai andando ali naquele lugar pouquíssimo iluminado, solidão total. Tô lá no turno da 0 hora, insistindo que de fato era possível separar funções gerenciais de técnica e polemizando isso na pesquisa de campo. Daqui a pouco um operário chega para mim e diz assim: Carmen, olha só, vamos parar com essa teimosia logo, porque você vai ver agora por que o cara tem que ser o melhor tecnicamente para ser um supervisor de equipe. Você quer ver? Algo me dizia que eu não queria. Ele disse assim: agora você vai ver otário suar mais do que tampa de marmita. Eu falei, isso não está me cheirando bem. Eu falei, não, gente, não precisa, explica, né? Não, agora você vai ver como é que funciona. O melhor tecnicamente, que por acaso era também um líder sindical, desestabilizou o processo e começa a pipocar um monte de luz vermelha no painel. Ora, indústria química e petroquímica está processando derivados de petróleo a 1000 e tantos graus de temperatura. Quando você vê um painel, você começa a ficar nervoso. O supervisor promovido pelo chá, como eles dizem, tomava chá com gerente, quer dizer, era um vendido, olhou aquele painel pipocando de luzinha e todo mundo fazendo cara de samambaia e o cara começa a suar. E eu junto. A essa altura eu estava suando junto, eu também estava suando que nem tampa de marmita, pensando, gente, por uma questão de ética de pesquisa eu não tinha o direito de estar aqui criando esse caos. Até que o cara pede pinico. Ele chega pro cara que era o melhor tecnicamente e diz assim, cara, me ajuda, por favor, não sei o que. Fio, fica tomando chá com o gerente, ô Zé Mané. Aí começou uma coisa que eu nunca tinha visto na indústria, que é assédio moral de baixo para cima. O cara que foi promovido porque tomava chá com o gerente era robustamente assediado moralmente pelo resto da equipe que vivia colocando ele nesse tipo de situação. E agora, como é que a gente sai dessa? Então, quando você olha para a dificuldade de fazer gestão da mudança, aquilo que aparentemente era simples, que era convencer as pessoas que aquele valor deveria ser seguido, encontra esse volume de restrições por trás, dificultando o trabalho.
Nós conseguimos, então, endereçar a questão do treinamento em serviço. Não era uma questão muito grave. Em pouco tempo, eles conseguiram fazer esse trabalho de dar uma nivelada geral, porque era mais desatualização do que qualquer outra coisa. O operário, de repente, estava trabalhando só em 2, 3 equipamentos. Ele esqueceu como operava o outro, mas ele já soube no passado. Então, se fez uma rotatividade e uma discussão técnica, o nivelamento ocorreu. E aí, nós sentamos com os operários, um grupo, nós escolhemos um grupo piloto, para discutir o resultado do diagnóstico. Nós falamos daquele valor, de tudo aquilo que a gente via que estava dificultando o valor, a cultura brasileira, o manda quem pode, obedece quem tem juízo, a questão de delegar para cima, a divisão inadequada de tarefas que reduzia a produtividade do grupo e reduzia tempo para trabalhar com aquilo. E o próprio grupo foi trazendo alternativas para aquela questão. Então, essa é uma questão curiosa na hora que a gente vai pensar a gestão da mudança. Como a gente destrava esses mecanismos de resistência e como a gente, de fato, traz o grupo para dentro. Então, aquele grupo, quando viu que fazia parte de um grupo de controle, num experimento para descobrir como endereçar aquilo na prática, teve uma adesão super bacana e eles começaram a discutir todas as prioridades, tudo aquilo que eles precisavam fazer para conseguir dar conta da atualização contínua dos procedimentos e dar conta da qualidade, da segurança em primeiro lugar. Então, o que aconteceu foi, a partir do momento que esse grupo é colocado nesse experimento, ele passa a ter voz e a possibilidade de ter um contexto capacitante para discutir como, de fato, eliminar os fatores que dificultavam a prática dos valores. Eles, então, se sentiram empoderados e corresponsáveis e foram fazendo uma lista de atividades que eles precisavam fazer para, de fato, conseguir fazer aquilo. Desde coisas como ter um novo curso para lembrar como usar o SAP, que muita gente tinha esquecido, fazer um trabalho de nivelamento do grupo sobre essas prioridades e o grupo pensar como eles podiam redividir as atividades na fábrica, no chão de fábrica, para ter mais tempo para, como equipe, se dedicar ao aprimoramento de processos e à discussão dessas hierarquias. Então, o que acontece? Sem dar vez e voz para o grupo, sem levar a sério as restrições que o grupo coloca, sem fazer essa mediação simbólica com as percepções que o grupo tem e sem criar os mecanismos honestos de participação, você não consegue, de fato, trazer o grupo para esse novo estado, porque existe uma variedade de fatores muito grandes que faz com que o grupo tenha dificuldades concretas de viver aquele valor. A liderança foi treinada para poder fazer essa mudança de contexto? Então, a liderança foi parte do experimento e acabou sendo coautor do livro, naquele primeiro momento. Mas o que a gente viu que funcionava muito? Quando o grupo se viu nesse diagnóstico, como a distância de poder estava afetando, como o fatalismo estava afetando, como a tendência de delegar para cima estava afetando, quando o grupo viu que, de fato, a vida de todo mundo e o patrimônio da empresa e as possibilidades de dano para o meio ambiente estavam afetados por esses fatores e que eles eram parte da solução e não parte do problema, o grupo foi ajudando a encontrar alternativas para resolver. E foi uma coisa bastante legal isso naquele momento. E teve um impacto bastante grande nas áreas em que o processo rodou. Então, a possibilidade da vivência prática e da remoção dos fatores que coloca em risco o valor, ele acaba sendo fundamental para isso. Então, um processo como esse, ele cria esse acesso do grupo aos recursos materiais e políticos. Eles se sentem, de fato, empoderados para colocar questões em pauta, porque eles percebem que, de fato, aquilo é uma agenda da organização que precisa ser trabalhada. Eles se veem com voz para trazer os elementos para a mesa.
E, ao fazer isso, eles criaram um ambiente de mais diálogo e participação com gestores, uma comunicação mais horizontal, né? Isso funcionou muito bem na fase do experimento.